Tela branca. Surge ao centro o logotipo do NEAB, com letras grandes e coloridas. À esquerda do logotipo, o perfil de uma pessoa indígena. Ao seu lado, o perfil de uma pessoa negra usando turbante. Abaixo da palavra NEAB, em letras pretas menores, aparece o texto Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. Ao centro da tela aparecem em sequência os logotipos da Prefeitura de Criciúma, de Frente para o Futuro, Política Nacional Aldir Blanc, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Corte curtos com os rostos dos participantes da entrevista. Ao centro, em letras laranjas vibrantes, Negritude em Criciúma. Logo abaixo, em letras brancas, Resgatando Memórias e Trajetórias. Na parte inferior do vídeo, legendas sincronizadas com as falas dos participantes. E no canto inferior esquerdo da tela está posicionada a janela de Libras. O intérprete é um homem pardo, de cabelos curtos e barba rala. Veste uma camiseta preta de mangas curtas. A gente vai tentar focar na trajetória de vocês dentro da universidade. 7 pessoas estão sentadas em círculos, em cadeiras dispostas ao ar livre. À direita da cena, um grande banner laranja com os dizeres Museu Afro-Brasil Sul, Criciúma. O ambiente é arborizado, a câmera percorre lentamente o perfil dos participantes, em movimento circular. De como que isso impacta na vida da comunidade ao redor, né? A gente costuma falar que a Unesc, ela... Professor doutorando Douglas Var Franco, de 25 anos. É uma pessoa negra de cabelos longos, ondulados e pretos na altura da cintura. Veste camiseta preta do núcleo, bermuda preta e um lenço preto e amarelo amarrado na cabeça. Segura algumas folhas brancas no colo. A câmera alterna os perfis dos participantes conforme as suas falas. Sempre esteve presente na comunidade, a comunidade negra sempre esteve aqui presente, mas de diferentes maneiras. Primeiro a gente acessava os serviços de saúde, vinha nas clínicas, pegava remédio, aí depois chega a primeira professora, chega a segunda professora, vai chegando, e até a nossa geração mais nova chegar como estudante em grande quantidade, assim. Então eu queria saber, primeiro começando com vocês, qual é o impacto da Unesc que vocês veem na vida dos moradores ao redor da universidade? Para além dos projetos, assim, a gente sabe que a Unesc vai e faz, e a gente acaba vendo as pessoas como objeto, né, de pesquisa. Mas como que vocês veem essa relação? Vocês acham que a população se sente valorizada? Como que isso chega lá na ponta, quando vocês tiveram contato direto com os alunos? Vamos começar por ti, né? Que é a primeira que chegou. Assim, ó, Professora Vânia Anecleto, 69 anos. É uma mulher negra de cabelos brancos curtos, veste camiseta branca e calça preta. A câmera segue intercalando as imagens entre os entrevistados. Eu acredito que eu percebia isso quando a Unesc ia além dos arredores de Criciúma. Ela chegava a outros municípios, como chegava em Torres, São João do Sul, sabe? As pessoas buscavam a Unesc para fazer a sua formação. Então, ela ia além da regionalidade aqui, Criciúma. Ela ia muito além. E até hoje a gente percebe que a Unesc ainda é referência. Quando a gente conversa com as pessoas, eu estou fazendo uma universidade assim, 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 mas eu gostaria de me formar na Unesc, sabe? Então, ela tem um valor, ela tem um peso, ela tem uma identidade própria. Que a comunidade do entorno da Unesc... Professora mestra Normélia Urdina Laude Farias, 66 anos. É uma mulher negra de cabelos curtos, usa óculos e veste vestido preto com bolinhas brancas. Essa agora ela está um pouco mais presente, né? E a Unesc para eles também passou a ter um significado maior, né? E assim, não é ainda aquilo que é o desejado, né, de ter esse público, né, dessa micro-região aqui dentro, mas aí entra naquela tua fala inicial. É um público que aqui circula bastante em virtude dos serviços ofertados à comunidade, né, que são as clínicas, né, a questão da farmácia solidária, certo? E aí, a partir dessa circulação aqui dentro, é que eles começam a observar outras possibilidades, que aí vem a questão
do ensino para os mais próximos, né, da universidade, que esse espaço é pertencente a eles também. E para ti, Lu, como comunidade, tu é egressa, né, Sim. da universidade, como é que tu vê esse impacto da Unesc nos bairros ao redor, principalmente no Pinheirinho? Então, eu como professora, né, trabalho também com jovens. Professora especialista Luciane Patrícia Caetano, de 56 anos, é uma mulher negra com os cabelos presos em coque alto, veste uma blusa branca de mangas curtas e calça preta. E eles têm vontade, muita vontade sim dessa formação. Eles só acham que eles realmente ainda estão naquela visão de que eles não podem, né? Principalmente os meninos negros, né? Principalmente as nossas crianças, né, adolescentes negros. Eles acham que não, que até o ensino médio tá bom, né, e ponto. Eles não acreditam, né, que ali é realmente o lugar deles, porque já foi embutido dentro da mente deles que não é o lugar deles. Então nós, quanto professores negros, estamos tentando, né, incentivando, conversando, falando que isso é importante e que lá a Unesc é o lugar. É o lugar. E pra ti, Lu, elas falaram muito dessa visão enquanto professoras, né? Mas quanto estudante que veio de outro bairro para morar perto da universidade, estudar e chegar num curso onde tem a primeira professora negra da instituição, depois encontrar o NEAB, como é que foi esse impacto pra ti, vindo como estudante de fora? Eu lembro que quando eu estava no ensino fundamental, eu tive uma professora de geografia. Pesquisadora mestranda Luana Marcon Martins, de 28 anos. É uma mulher negra de cabelos curtos, veste blusa branca de alça e bermuda amarela. Usa uma guia, colar da sua religiosidade no pescoço. E ela sempre me perguntava o que eu queria ser depois, né, que terminasse a escola. E eu nunca respondi para ela que eu queria ir para a universidade. Não, isso não era um sonho, assim, tipo, possível, sabe? E tanto que quando eu fiz o Enem, eu não sabia como me inscrever no ProUni, eu não tinha acesso à informação, porque só usava a internet na escola, né, em casa não tinha. Que a universidade em si, ela tem uma formação que é incrível, a gente tem um espaço ótimo, a gente tem tudo isso, assim, à nossa disposição. Mas eu acho que ainda falta, e quando eu cheguei aqui também me dei conta disso, falta muito ainda dos nossos aqui, dentro da universidade. E acho que muito disso também vem lá do ensino, que as nossas crianças, elas não estão mais pensando em sonhar e estar na universidade, isso já é desde a minha geração. Vamos trabalhar e ajudar a família, e é isso, sabe? Então eu acredito que a Unesc tem um impacto muito grande na vida de muitas pessoas, assim. A minha vida mudou, mesmo que numa porcentagem ainda muito baixa, mas a minha vida já mudou muito. Hoje eu tenho uma profissão, hoje eu estou no mestrado aqui na universidade, logo eu vou estar no doutorado. Então, assim, eu alcancei, assim, um degrauzinho na escada eu subi. Vocês acreditam, assim, que a Unesc, ela promoveu e até hoje promove, se melhorou? Pesquisadora Maria Júlia da Costa Manuel, de 20 anos. É uma mulher negra de cabelos curtos, veste camiseta preta do núcleo e saia amarela. Segura folhas brancas apoiadas sobre as suas pernas. A câmera continua alternando entre os participantes, reforçando os momentos de fala e de escuta coletiva. Dos projetos específicos para a comunidade negra? Eu acho que ainda é um trabalho muito tímido. Ele tem que ser mais intensivo, sabe? Tem que estar mais, de uma forma mais frequente esse trabalho de fortalecer esse eu posso, eu quero estar e eu estou aqui. E se tu colocou alguma coisa no sentido de eu não conseguir fazer esporte porque tive que vir para a universidade. A minha oportunidade surgiu porque eu era atleta. Então, eu sinto também, eu já tive um filho aqui, que o esporte aqui dentro é pouco divulgado e ele podia ser um trampolim para essa abertura, porque os negros dominam muito o esporte, sabe? De trazer mais a comunidade negra para estar dentro da universidade. Nós temos o NEAB, né? A gente procura divulgar ao máximo, né? Então, penso que a gente também tem uma grande responsabilidade, né, enquanto pessoas que aqui estão, sejam como acadêmico, seja como funcionário, de levar isso lá fora também para os nossos,
dizer para eles, né, quais são as possibilidades, né? Olha, eu estou completando 30 anos de casa, né? A Vanir já passou por aqui. Eu acho que a gente está vivendo um momento em que talvez, né, lá atrás, eu não acreditava muito que eu fosse alcançar e ver, né, que é o programa de equidade racial, certo? Precisa ainda melhorar? Precisa, mas a gente já avançou, nós já estamos aí com estudantes negros e indígenas dentro da instituição, né? Mas a gente também não pode negar que ainda é tímido, tá? Nós precisamos bem mais, né? Nós precisamos avançar mais. E esse avanço não depende única e exclusivamente da universidade. Depende justamente daquilo que eu posso dizer assim, uma pressão vinda, né, de fora do espaço da universidade. Ou seja, que tipo de pressão? Né? Tá chegando mesmo os portões da universidade e dizer, olha, nós estamos aqui, nós precisamos de mais políticas. Nós precisamos estar nos vendo aqui dentro. Nós precisamos ter mais professores negros. Nós precisamos ter mais alunos negros nessa universidade, mais pesquisadores negros. Me alegra também, desculpa, Ana, é que ver essas moças aqui fazendo mestrado. Sim, elas estão abrindo a porta para estar entrando como professores da universidade. Perfeito. Porque não adianta a universidade estar oferecendo a vaga se nós, negros, não estivermos preparados para assumir isso. Nesse sentido. Né? Questiono a vocês também, a opinião de vocês, de como a Unesc é e como ela pode trabalhar também, né, na luta contra o racismo e contra a desigualdade social e racial aqui em Criciúma. Porque é aquilo que a Bia Ferreira diz, né? A gente não consegue, às vezes, dar conta de tentar não morrer e, ao mesmo tempo, a não te ensinar como não me matar. Mas quando a gente entra, a gente vai aprendendo outras ferramentas. Sim. Então, como que fica essa questão do combate agora um pouco mais letrado? Todas as pessoas que fazem parte da universidade estejam preparadas, independente do seu segmento racial e posição que ocupa dentro da universidade, preparadas para esse combate ao racismo lá fora e à desigualdade. Porque eu não vou conseguir combater nada se eu não tiver conhecimento. Tem gente que só agora que começou a verificar onde é que está o povo negro de Criciúma. Quem são eles? O que eles representam? Né? Eu vou tirar aqui como exemplo o primeiro edital de equidade racial. Eu tive um colega que perguntou para mim, tá, mas olha só, onde é que está essa gente, Normélia? Como é que vocês conseguiram, em tão pouco tempo, matricular 155 pessoas? Se nós trabalhamos muitas vezes um semestre inteiro para garantir a entrada de acadêmicos novos nos nossos cursos? E aí a minha resposta para ele foi a seguinte: sai do centro. Porque provavelmente onde tu busca eles é onde eles não estão. Caminha nos bairros periféricos. E aí tu vai ver o grande contingente de pessoas negras que fazem parte da nossa comunidade. E as nossas histórias, elas vêm muito, de onde a gente vem, da mineração. Porque os nossos pais, os nossos tios, as nossas famílias, elas se locomoviam para onde a mina ia. Então, se a gente olhar toda a história da Estrada de Ferro, a maioria das nossas famílias veio de Jaguaruna para Criciúma. Por quê? Nós viemos do porto de Imbituba para Jaguaruna, de Jaguaruna acompanhamos a Estrada de Ferro. E aqui estavam as minas, e aqui nós nos estabelecemos. Eu coloco que as minhas tias, e era o que eu mais observava, as minhas tias foram escolhedeiras de mina. Meu pai foi mineiro. E as minhas primas, como não tinham essa oportunidade mais de estar nas minas, começaram a ser domésticas. Isso me incomodava. E foi isso que me trouxe aqui. Sabe? Então, para essas pessoas, essas histórias não existem. Sabe? Então, elas estão tão acostumadas a receber o fruto daquilo que o negro produzia, que para elas está tudo certo, está tudo bem. Onde é que eles estão? Os ratos continuam embaixo das minas. Exato. Entende? É dessa forma que nós somos vistos.
Quanto mais longe nós estivermos dos grandes centros, melhor. Quando perguntam, por exemplo, qual é a contribuição da população negra no desenvolvimento de Criciúma, é uma pergunta redundante, porque negras foram as mãos que escolheram o carvão que desenvolveu essa cidade. Texto acadêmico que a gente publicou em 2023, que a gente falava sobre a branquitude. Se fala sobre branquitude, mas na verdade é uma branquitude, né? Que ela fica em silêncio diante de tudo isso. Sim. As escolhedeiras iam lá, Certo. o meu bisavô era mineiro, descia a mina, morreu jovenzíssimo, com 40 anos, por conta que foi acabado por conta de descer a mina, né? Que não tinha uma estrutura de saúde ainda que pudesse ainda cuidar dessas pessoas depois que elas se aposentaram. A gente precisa aprender a sonhar com essa Criciúma do ontem, que a gente já estava lá, que a gente construiu, com a Criciúma do hoje e a Criciúma do amanhã. Então, pensando nisso, como é que vocês conseguem lembrar de alguma memória positiva de vocês em Criciúma e na universidade que vocês deixariam de legado, de história para as pessoas que vão vir depois? Bom, eu destaco o terreiro da minha família, óbvio. E é aqui pertinho, é aqui na Mineira. Então, ali na nossa família, eu lembro assim de muito pequena, assim, o nosso terreiro é um dos poucos na cidade que é majoritariamente negro. Porque aquele espaço é o melhor lugar do mundo pra mim. Eu posso viajar, eu posso conhecer lugares, eu posso ir pra qualquer lugar lindo. Mas lá dentro, com todo aquele encantamento e toda a magia, todo o amor que tem dentro daquele lugar, é o melhor lugar do mundo pra mim, assim. Para mim, é a comunidade onde eu moro. Porque eu cheguei aqui, eu tinha 22 anos, né? Eu passei pelo centro, morei no centro, mas depois eu fui para o bairro, um bairro bem periférico, o Montevidéu. Eu cheguei aqui aos 22 anos e eu fui tentar um trabalho, não conseguia trabalho, fui trabalhar em casa de família. Então, eu fui batalhando, fui indo, e falei, eu vou prestar vestibular. E eu prestei vestibular. E eu não acreditava que eu era capaz, mas eu tinha que avançar. Consegui entrar na universidade. O dia que estava estampado lá no jornal que eu tinha passado, né, porque tinha que prestar um vestibular, tinha que vir aqui e ser capaz, né, mostrar que é capaz. E o resultado saía no jornal daí? Saía no jornal. E foi tão interessante que tinha uma festa no centro comunitário da minha comunidade e foram eles que me avisaram que eu passei e eu não acreditava que eu tinha passado. Mas a minha comunidade é o que me sustenta ainda, para mim estar levando para eles que eu sou uma referência para eles, que eu fui capaz, eles também podem. Bom, eu vou falar mais das minhas referências, né, enquanto infância. Então eu lembro-me bem assim, quando a gente passava e tinha as lavadeiras, né? Então, às vezes a gente estava brincando, todo mundo junto por ali, que também é uma lembrança muito boa, né? E claro, a minha casa era justamente nos fundos da igreja, então eu não estava no lugar certo, na cabeça delas. Eu estava na frente, já apontava. Não é o filho da Beltrana? É, para casa, sabe? Então, isso para mim é uma lembrança muito boa, porque vejam bem, elas já trabalhavam em rede, não existia a creche, elas já cuidavam dos filhos das outras. Eu acho que outra coisa que aquece muito o coração é olhar para trás e olhar, então, as minhas duas avós, né? Tanto a materna quanto a paterna, né? A materna, com o melhor investimento que ela podia dar para os seus filhos era educação, formação, e a paterna era toda aquela questão de como ela trabalhava dentro da comunidade dela, que era aqui no Pinheirinho, né, que eu lembro bem, né, quando a Luana começou a falar ali do terreiro e tudo mais, né, a minha avó era a benzedeira, né, era a Dona Ondina, que todo mundo procurava, e que até hoje, né, de vez em quando eu encontro pessoas que perguntam, tá, mas tu era neta da Dona Ondina? Então, são coisas assim que agrega muito e aquece muito o coração da gente, né? Cada uma com o seu legado, com a sua formação, mas contribuindo de alguma forma. Então, assim, ó, eu tinha uma mãe que ela tinha essa visão de que a gente precisava estudar. E nessa caminhada, eu tive a mãe da Normélia, que foi minha diretora de 5º ao 8º ano. E para mim ela era
o deus, né, da escola, porque ela tinha uma postura, gente, que, olha, ela não falava qualquer coisa. Quando ela abria a boca para falar, ela falava alguma coisa que te tocava realmente, sabe? E aí, nessa caminhada toda, eu digo que a minha vida foi muito desafiadora, porque eu vi os alunos, em 74, começou o curso de Educação Física aqui, e as aulas eram no campo do Criciúma, era comercial na época. E eu estudava no colegião, e eu ia para a janela ver eles passando. Aquilo era uma paixão na minha vida. Em seguida, eu fiz vestibular e passei para o curso de Educação Física. E eu também, logo que formada, eu fiz o concurso e eu fui trabalhar no Treviso, terra de italiano, sabe? Fui muito bem acolhida. Trabalhei lá há 32 anos. Nossa, eu gosto muito de olhar para trás e ver o trabalho que eu fiz como professora. Foi maravilhoso, foi uma trajetória muito linda, muito boa. Não saí de lá, enfrentei todos os desafios que a educação traz e a minha cor também trazia, sabe? Eu mostrei para eles a capacidade que eu tinha. E quando eu olho para trás, eu vejo a diferença no sentido de que eu não quero puxar saco de ninguém, mas como essa gestão da universidade tem produzido alguma coisa em favor do negro, sabe? De divulgação, de apoio, de incentivo. Ela está presente na nossa trajetória, na nossa história, entende? Como eu falei antes, ainda é muito tímido todo o movimento, mas já se iniciou alguma coisa. Assim, é sempre um conforto para o meu coração. Sempre que eu vou no NEAB, eu sei que tem pessoas pretas lá. E que tem a professora Normélia e que tem o Douglas, sabe? É o que me faz permanecer. E agora, conhecendo o professor aqui, sabendo que é da educação física, sabe? Uma história que eu não conhecia, uma trajetória que eu não conhecia enquanto eu estava lá. Então, se é uma das primeiras, por que não, essa história não tá ali na introdução em educação física, sabe? Então, me trouxe também esperança de que eu posso chegar, e talvez seja eu a professora da graduação em educação física na Universidade do Extremo Sul Catarinense, que vai trazer a tua trajetória para contar a história do curso, de como ele se deu aqui na nossa cidade, né, aqui no sul do Brasil. E aí é o que eu sempre conto. A gente olha pra sala de aula, é todo mundo branco. A gente olha pros professores, é todo mundo branco. A gente olha pras referências que a gente vai estudar, é tudo branco. Sim. E a gente fica ali nesse meio, e aí por isso a gente vai se embranquecendo. Mas hoje, e depois de um tempo assim, mas hoje é completamente diferente. Porque eu entro por esse portão, eu dou de cara com a Vani na parede. Eu chego triste assim, acordei cedo, na chuva. Odeio andar na chuva. A professora Normélia sabe. Venho chovendo pra trabalhar de manhã cedo. Eu chego no portão e eu olho pra Vani sorrindo pra mim todo dia, naquela parede. E aí eu ando mais um pouquinho, entro no bloco, dou de cara com a professora Normélia. Então eu chego, eu já não dou mais de cara com essa branquitude que me silencia. Eu dou de cara com os meus que me dão voz, que me permitem voz e que me permitem voar. E eu queria colocar para vocês que hoje eu sou muito grata à universidade por ter recebido essa homenagem de vida. Isso me deu, gente, todos os dias eu lembro desse fato, sabe? Que, assim, quantas pessoas também tiveram grandes feitos, não dentro da universidade, mas dentro da cidade, e não foram reconhecidos enquanto vivos, sabe? De estarem vivos aqui para receber. Eu tenho que dizer obrigado para ti, Normélia, porque o convite que eu tive, eu jamais vou esquecer. Jamais vou esquecer, porque, olha, eu precisava estar viva para viver, rememorar toda a minha história. Então, todos os dias que alguém diz, professora Vani, eu posso conversar contigo? Aquilo me alegra. Receber o teu telefonema me deixou muito feliz, sabe? Eu deixo de fazer qualquer coisa para estar com vocês sempre que vocês solicitarem. Felizmente a gente está aí com uma geração bombando dentro do NEAB, né, que a gente acredita que vai levar adiante, né, que não vai deixar morrer tudo isso, né, porque está tudo sendo muito bem construído, né, vamos dizer assim, para que só siga, né, e suba. Né? Eu sempre costumo dizer,
caminhando, olhando para frente e para o alto. Frente e alto, né? Mas, assim, é claro que vai chegar um dado momento que a gente vai ter realmente, estou passando o bastão. Então, estou me preparando para isso, né? Para a passagem do bastão. Por mais cansado que às vezes a gente se encontra, fatigado, mas quando eu chego aqui eu esqueço tudo, porque tem tanta coisa para fazer, né? E aí tem esses jovens que dão um gás e que dizem assim, não, professora, mas eu tive uma ideia. Aí tem hora que a gente, não, para aí. Vamos voltar aqui um pouquinho. Às vezes eu né? vou lá só pra tirar a paz. E tem gente, era o que eu ia dizer, tem gente que assim, nem bate na porta, entra, vupt. Aí, ô fulano, porque eu vim aqui, porque não sei o que você fala, e daqui a pouco, tá, beleza, senta. Toma água, respira. Toma aguinha. Esses dias comigo, quase uma cuca inteira lá. Deixar. Então, eu acho que é bem esse o papel da gente, né, de estar acolhendo, mas dizer assim, que para mim, imagina, todas as vezes que vocês nos requisitarem, só mesmo se tiver algo muito sério acontecendo, para não atender, né? Porque é bem como tu diz, né, Vanessa? A gente já não está tão novinha, e aí quando a gente vê que o jovem ainda vem em busca da gente, isso dá um gás, gente, que vocês não têm noção. Nos mantém, não, além de vivas, rejuvenescidas. Vamos terminar com um abraço? Vamos. Todos os participantes se levantam e se abraçam. Na tela surgem letras brancas, Manuel Alves, direção de fotografia, Thaís Borges Moteiro, Orlando Raimundo, direção de áudio, Maria Júlia da Costa Manuel, produção e pesquisa, Douglas Vaz Franco, produção e pesquisa, Felipe Córdova Pereira, making off, Júnior Saga, cinegrafista, Jonathan Costa, intérprete de Libras, Caroline Maier, revisão e legenda, Aline Mariotti, audiodescrição. Quando eu entrei na faculdade, a primeira coisa que ela falou foi: já. Acho que nunca mais nós deixamos de estar aqui, né? Eu também. Tô vendo que ele mexe com